Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós estamos aí com o Fabrício Soprano, da Plastic Solutions, e ele vai falar um pouquinho de tecnologias, processos especiais para nós. E esse vídeo será dividido em partes, porque trata-se de tecnologias que são diferenciadas, mas todas pertinentes à nossa área, tá? Espero que todos atendam realmente a necessidade aí da galera, né, de conhecer novas tecnologias, está aplicando isso na empresa. O Fabrício vai explicar um pouquinho do trabalho dele, e se vocês estiverem precisando de uma forcinha em processo especial, pode ter certeza que o Fabrício vai ajudar imensamente aí. Espero que todos gostem e vamos seguindo. Fabrício, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, Ziliane. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, de participar do teu canal, aí, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né, falar um pouquinho do Fabrício e da Plastic Solutions, né. Eu estou no mercado de plásticos desde 96, né, formado pelo Senai Maria Mato. Passei por empresas como Sandreto, Home. Na Sandreto foi onde eu tive, na verdade, tanto na Sandreto quanto na Home eu tive contato com injeção a gás, mas foi na Sandreto que minha carreira deu essa virada, né, para entrar para a área de representação e começar a atuar nesse mercado em específico, né. Então eu estou já nesse mercado como representante já há 16 anos. Inicialmente comecei com a tecnologia de injeção assistida a gás, e depois eu acabei agregando outros processos, né, como eu tinha espaço para trabalhar outras marcas, né. Eu comecei a trabalhar com a Trexel, que é uma empresa norte-americana. O processo é injeção microcelular, a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Trabalho com a Abiman Engineering, que é uma empresa sul-coreana, que trabalha com o processo Heat and Cool, que é o processo que utiliza o vapor como meio de aquecimento do molde, né? O termo mais conhecido no mercado brasileiro é o Black Piano, né? São esse tipo de acabamento. E tem uma quarta empresa que eu trabalho também em parceria, que é uma empresa meio, vamos dizer assim, meio capital português, meio alemão. A empresa tem base em Marinha Grande, que é a Plasdan, e a gente trabalha com sistemas multicomponente, multicore. Então, mesas rotativas, unidades injetoras, moldes do tipo cubo, toda essa tecnologia que envolve a produção de peças multicomponente e multicor, a Plasdan está envolvida, né? A gente tem sistemas aí que em um único ciclo você consegue ter 4 ou 5 componentes, cores diferentes, e você tem uma peça pronta, né? Coisa que você teria que ter, sei lá, 4 ou 5 fases de processo se você fosse trabalhar convencionalmente, né? Então, assim, hoje o trabalho da Plastic Solutions é atuar nesse mercado, né? Tecnologias de processo. E então é isso. A minha batalha no mercado é colocar isso na cabeça dos empresários, dos técnicos, engenheiros, as possibilidades que esses processos podem trazer, os benefícios, né? Você tem muita coisa aí, alguns dos processos que a gente trabalha, pelo menos grande parte deles permite redução de peso, melhoria de acabamento. Então, assim, são todos processos que, de alguma maneira, além do benefício estético, você tem um benefício na produtividade. Bacana, Fabrício. Conta um pouquinho de cada um desses processos, aí a gente consegue dividir os vídeos, né? E quem Beleza. estiver com a gente aí, com certeza vai estar preparado aí para essas tecnologias emergentes. E a gente sabe que o Brasil é bastante carente desse tipo de tecnologia, até, Sim, talvez por falta de informação. o Né? que eu percebo, Ziliane, desculpa ter te cortado, o que eu Não, percebo imagina. principalmente é você ter o acesso à informação, né? Por exemplo, a injeção a gás é um processo que ela já está no mercado desde os anos 80. E você percebe que ainda tem pessoas que não conhecem, não sabem das possibilidades, do potencial que existe no processo, né? E, por exemplo, a injeção a gás hoje ela é atrelada à injeção do quê? De maçanetas e alça de segurança, né? Que é o famoso PQP dos carros. Certo. Ela tem um uso muito mais amplo, né? Hoje você tem empresas que a gente atende que trabalham com a utilização da injeção a gás para a fabricação de torneiras, de chuveiros. A gente tem clientes que trabalham com a atuação de móveis para escritório, mobiliário de alto padrão para escritório, onde a gente, por exemplo, fez substituição da aplicação de metal, peças metálicas, por peças plásticas. Então, assim, o processo de injeção a gás, basicamente ele vai gerar uma seção oca dentro do produto, ou seções,
pode ser mais de uma, tá? O primeiro benefício que você enxerga no processo vai ser a redução do peso. Essa redução ela pode chegar até em torno de 10 a 15% quando você comparar com uma injeção sólida, tá? Sempre tem que ter isso em mente. Se eu fizesse essa peça sólida, quanto eu economizo de material? Essa é a média. Uma maçaneta, por exemplo, está na faixa de 15%. Mas o que a injeção a gás permite é te dar uma liberdade de design maior. Então, assim, alguns itens que na injeção convencional você teria que, de repente, adicionar machos, nervuras, ou outros tipos de vamos dizer assim, de soluções na ferramenta. A injeção a gás permite que você, vamos dizer assim, fuja desse caminho e tenha uma liberdade maior para poder desenvolver. Ou seja, você consegue baratear o molde. Exato. E uma coisa também interessante, acho que talvez para a galera ficar esperta também, é conhecer um pouquinho do design do produto, que ajuda bastante na injeção a gás, né? Então, exato. Aí na questão de design de produto, da Plastic Solution é muito importante. Uma coisa, isso é um trabalho que a gente desenvolve junto ao mercado, que é muito importante falar, e é muito importante você ter tocado nesse assunto. A Plastic Solutions, ela não só fornece a tecnologia e equipamento, ou seja, não é simplesmente só uma venda. A gente caminha junto com o cliente desde o início. Então, o cliente nos chama, ele tem uma ideia, tem um produto. Então, a gente trabalha com também vários níveis de clientes. Tem cliente que o cara ele tem lá um produto X, que ele sabe que usa injeção a gás, ou ele está pegando um molde de alguma outra empresa para terceirizar, e aí é só vamos dizer assim, é uma coisa mais simples, é o fornecimento do equipamento, entender os volumes de produção para saber se ele precisa de um gerador para gerar o nitrogênio, se ele vai poder comprar gás, se vai ser mais viável ele comprar o gás. Tem casos que o cara ele chama e fala, olha, eu tenho essa ideia, já me falaram desse processo, podemos aplicar? Então a gente trabalha desde esse ponto. Se é possível aplicar, de que maneira o cliente tem que aplicar isso? E aí isso a gente tem 2 níveis de estudo. Tem um primeiro estudo que é produzido pela própria Simpress, que é a nossa representada e fabricante da tecnologia, que é um estudo de 3 ou 5 páginas, é um estudo de viabilidade. Ali eles vão dizer, é viável e tem que ser feito dessa maneira. Ok, vamos para a segunda fase. Uma análise em 3D, a gente utiliza o software Moldex 3D, e em cima desse processo, a gente vai fazer análise em 3D, onde eu vou simular todas as condições possíveis e entregar para o cliente a melhor condição possível para ele aplicar o processo. Com isso, a construção da ferramenta. A Plastic Solutions também faz o outsourcing de ferramentas, então a gente tem parceiros na Ásia e na Europa, tá? E a gente fornece ferramental. Então, assim, a gente pode fornecer um sistema turnkey para os nossos clientes, com o equipamento e o molde pronto já. Ou o cliente pode optar falando, olha, eu tenho uma ferramentaria da minha confiança local e eu quero que ela fabrique essa ferramenta. A gente também participa desse processo, a gente também auxilia a ferramentaria na construção. Então, algumas ferramentarias já têm experiência aqui localmente, outras não. Então, a gente vai auxiliar eles a ter a melhor condição. E é uma situação bastante legal, porque todos os processos que nós participamos, você já tem peça boa já no primeiro tryout, entendeu? Questões de ajuste de ferramenta. Então, é um trabalho bastante assertivo. Mas voltando àquele ponto do design, custo de ferramenta, quando eu comecei a trabalhar com injeção a gás, eu tive contato com um pedal de embreagem da BMW. Uma peça muito bonita, muito bem feita. Eu tinha essa peça, emprestei para um cliente e nunca mais a vi, infelizmente. Mas paciência. Mas é uma peça que, por exemplo, se você pegar um pedal de embreagem injetado, em alguns casos ele é todo nervurado, então se você olhar ele lateralmente, né, você colocar ele lateralmente e olhar para ele, o perfil dele, ele é cheio de nervuras e castelos. Então assim, o que acontece? Uma peça dessa, um molde desse para você produzir, ele tem um trabalho de desenhagem maior, ele pode dar mais problemas no processo de injeção, porque para você conseguir polir e deixar tudo muito bem ajustado nesses pontos, nesses castelos e nervuras, é muito difícil. Então a peça prende demais no molde. Isso assim, o que eu estou falando é experiência prática, tá? Eu também tive a experiência prática. Agora, quando você pega essa mesma peça com injeção a gás, imagina que você tem praticamente um tubo. Então é uma usinagem só, é uma coisa única. Você abre a cavidade, faz o acabamento dela, a linha de fechamento, tudo,
tá pronto. Então, assim, é menos tempo de usinagem, é muito mais rápido. Pega um tubo de torneira em ABS, é a mesma coisa, certo? Tudo bem que o tubo ele tem uma diferença, ele não é uma peça, é um conceito diferente. Você vai passar um líquido por dentro dele, mas você consegue produzir com um volume maior, pode produzir designs diferentes. Hoje você pega, a gente tem algumas empresas, alguns clientes que já estão começando a fazer torneiras com designs um pouco mais avançado, uma coisa mais bonita, entendeu? Não aquela coisa simples, aquele tubinho redondo, né? Então, assim, o processo em si, Ziliana, ele te dá uma liberdade para você criar, que o processo convencional não te dá. Em alguns casos, é óbvio, tem situações que você vai conseguir e situações que você não vai conseguir. O molde, de certa maneira, tem um custo menor, porque em alguns casos é só você abrir a cavidade e acabamento, polimento, né? Então é muito mais fácil de você construir, certo? Tem a redução de peso. Um outro ponto importante, em alguns casos, na maioria dos casos, né? Você tem a redução da força de fechamento, porque você troca a pressão hidráulica da máquina pela pressão do gás, que é infinitamente menor. Quando você pega a pressão de máquina, a gente está falando de pressão de ponta de rosca. Então, quando você compara ela com a injeção a gás ela é localizada, ela é interna, tem um efeito muito maior, porque ela age localmente, e quando você compara ela diretamente com a pressão hidráulica da máquina, ou a pressão específica de ponta de rosca da máquina, ela é muito menor. A força de fechamento ela vai tender a cair. Então, desde que o molde permita, eu já vi casos, por exemplo, na linha de eletroeletrônicos em Manaus, televisores, moldes que poderiam sair de uma máquina de 1.000 toneladas e cair para uma máquina de 600. Não foi possível chegar nesse nível, teve uma redução de tamanho de máquina, óbvio, mas você não consegue chegar nesse ponto, por quê? Porque o molde não permite. O molde é grande, entendeu? Mas é isso, a injeção a gás ela te dá essas possibilidades. Mais um outro exemplo, isso eu tenho, já um exemplo até relativamente antigo, que eu tenho nos meus materiais, né? E depois gostaria de disponibilizar isso de alguma maneira para você, para as pessoas que participam do seu canal, em PDF, alguma coisa. Depois a gente precisa entender e criar alguma coisa para você poder passar isso à frente. Não, tranquilo. A gente tem, por exemplo, no Canadá, a gente teve uma aplicação que foi fabricada o teto de um carro de golfe e o apoia-braço, né, do carro. O apoia-braço é uma coisa mais simples, né? Uma peça com design triangular, oca, mas uma coisa bem interessante. O sistema de fixação dela no carrinho, com o primeiro design, que era uma peça plástica só, era usada uma chapa de metal para fixar essa peça plástica na chapa de metal e a chapa de metal fixada no carrinho. Então, olha aí, você tem 2 processos aí, quase 3 processos para fazer isso. Com o design de injeção a gás foi possível integrar o sistema de fixação na própria peça. A peça sai pronta para uso, é simplesmente chegar no carrinho e fixar ela. Bem mais fácil, né? Show de bola. No caso do teto do carrinho, o teto original ele tinha uma estrutura inferior, a parte inferior dele metálica, para poder apoiá-lo e dar a estrutura que ele precisava, né? Porque senão fica só uma peça meio que chapada em cima do teto e uma coisa feia. O que eles fizeram? Eles eliminaram isso. Então foi feito um canal, imagina uma borda externa numa peça de 1 por 1,20, né? Esse era o tamanho da peça, né? Então, toda a parte externa dela foi feito um canal, que era feito com injeção a gás, então você gera uma seção oca nessa área. Uma coisa que é importante dizer, Ziliane, essas seções ocas que você forma em peças desse porte, elas geram estrutura, sem dúvida, uma nervura. Então a peça já começa a ganhar uma estrutura ali. E o que eles fizeram na parte central dela? Também fizeram um outro canal que circundava toda a periferia da peça, mas já com um tamanho menor, e nesses canais eles atravessaram outros canais nessa peça. Então você imagina aí um sistema de nervuras, todos feitos com injeção a gás. Agora, o que isso daí gerou para a peça? A estrutura que eles precisavam, de rigidez e para montagem. Uma outra coisa que foi integrada nela e é bem legal, na parte onde a pessoa tinha que subir no carrinho, na parte superior dela foi integrada uma alça. Então o cara consegue segurar aqui em cima para subir e é feito com injeção a gás. Então, assim, se utilizou o canal e
fez uma abertura, um design bonitinho. Mas outro ponto importante, e esse é acho que o mais legal de todos, uma peça dessa você teria que ter pelo menos aí uns 4 pontos de câmara quente para poder injetar. Foi feito só um bico quente, então ele ficava numa extremidade da peça. Esses canais que tinham a injeção a gás, eles serviram como agentes de fluxo, então ajudando a levar o fluxo por toda a peça. Que legal. Então, assim, em força de fechamento, saiu de uma máquina de 2.100 toneladas e caiu para uma 1.100 toneladas, com força de fechamento, né? A peça ganhou essa estrutura que ela não tinha antes. Então, assim, isso é um exemplo de aplicação. Você se lembra que material? Polipropileno. Mas assim, vamos trazer para o nosso dia a dia. Um para-choque poderia ser feito utilizando esse processo, certo? Um painel de carro, alguns pontos do painel de carro você poderia utilizar para fazer isso. Lateral de porta, onde você tem o porta-mapas, mas outros pontos também do porta-mapas. Um exemplo, quando o Polo foi lançado aqui no Brasil, quem tinha esse sistema era a Faurecia aqui do ABC, aqui em São Bernardo. A área de alojamento do alto-falante, ela tinha uma estrutura e se utilizava um canal de gás em toda a volta dela para dar compactação e também para tirar um pouco do material, porque na injeção sólida ela tinha tendência a deformar e elevava o ciclo a tempos assim, vamos dizer assim, originalmente 90 segundos, caiu para quase 60 segundos, entendeu? Por quê? Porque eu tirei material dali, estou fazendo a compactação com gás, então assim, mudei todo o conceito da peça. E essa peça em específico, ela tinha uma outra vertente do processo que a gente chamava de gás cool, que é o gás resfriado a temperaturas negativas. Então, além dele vazar a peça, ele circula gás frio dentro do produto. É um processo que foi criado especificamente para essa aplicação. Ele até existe, ainda existe isso no mercado, mas é muito bem específico. O consumo de gás é bastante alto, então tem que ter uma demanda específica. Tem que ter uma demanda muito grande. E tinha, né? Então justificou-se fazer isso. Mas assim, a gente tem várias possibilidades, Eliane. A injeção a gás, ela não é só isso que a gente está habituado a ver. Não, bacana. Todo mundo que fala assim, você trabalha com injeção a gás, é aquela que faz alça de o PQP ou não, tem muita coisa que se pode fazer, cara. Você tem um exemplo, tem um livro, eu tenho esse livro aqui com taco de golfe, policarbonato, você pode trabalhar com esse processo, entendeu? Um pallet de plástico, você pode dar estrutura para ele ter a leveza, para poder ter, vamos dizer assim, ajudar no transporte, né? Mas também ter a rigidez e estrutura para suportar a carga que ele tem que suportar, entendeu? Um projeto interessante que nós participamos aqui no Brasil foram para os assentos de estádio da Copa do Mundo. Uma empresa no interior de São Paulo, eles pegaram esse projeto, é um projeto que veio de fora, veio de Israel, e aí eles fecharam essa parceria para fazer o fornecimento aqui no Brasil. Então, assento de estádio sem nenhum inserto metálico. O próprio canal de gás fazia esse papel, toda a parte externa, tanto no assento quanto no encosto. Então você tinha só uma travessa passando e nessa travessa era fixado as duas peças. A gente teve a oportunidade de participar tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Aí a gente participou da parte de estudo 3D, na verdade lá fora, né? E quando chegou aqui, os mods já chegaram todos prontos. Então, assim, foi só botar os equipamentos para funcionar, ajustar o processo. E vamos dizer assim, na época, né, Copa de 2014, correr pro abraço, né? Hoje esse cliente ele continua injetando para manutenção dos estádios que foram fornecidos, né? Eu me lembro que foi o Castelão, Arena Corinthians, São Paulo, Palmeiras e mais algumas outras aí afora. Então, assim, as possibilidades são muito grandes, entendeu? O mercado precisa, apesar de ser uma tecnologia já antiga, e tem muita gente que acha que já morreu, não, ela continua viva e ainda vai ter muito tempo ainda de mercado. Tem muita coisa para se fazer, né? Não, legal, Fabrício. Eu sou fã da injeção a gás. Assim como você, eu conheci a injeção a gás em 97, com os equipamentos da Sandreto na época, Sim. Onde tinha um laptop pequenininho, e a gente fazia o famoso monitoramento. Oi? O famoso Logigás. Logigás, exatamente. Na época eu trabalhava na Plásticos Maradei,
nós trabalhávamos com uma linha da Caloi. Legal. Fazíamos partes do garfo, algumas peças da bicicleta. E, enfim, é uma tecnologia que a gente vê que é muito, muito interessante, mas que por conta, talvez, da falta de conhecimento técnico, acaba deixando em desuso e complicando o molde, complicando o processo para poder ter atendimento. O que eu percebi, Ziliane, quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia, foi o seguinte. Quando o mercado brasileiro abriu as portas para essa tecnologia, você tinha empresas no mercado que forneciam os equipamentos, mas isso assim, não sou eu que estou falando, porque eu vou estar falando de concorrentes e eu não quero gerar esse atrito. Mas eu ouvi de usuários, falou, Fabrício, a gente não tinha o suporte, por exemplo, você dá hoje no desenvolvimento de produtos. Não tinha mesmo. Entendeu? Então, assim, o cara vinha te fornecer equipamento, tá, como é que eu faço o molde? Se vira. Como é que eu desenvolvo a peça? Aí é aquele negócio, você via pessoal no mercado rasgando o molde daqui para lá para poder fazer os canais, e aí o pessoal começou a aprender na raça. E muita gente, eu peguei isso no começo da minha carreira como representante, principalmente em Manaus, porque eu cheguei a fornecer ainda muita coisa em Manaus, antes da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia lá eu vejo que já não tem tanto mercado, ou mercado nenhum, na verdade. Mas o que acontece? Muita gente lá, muito profissional lá, quando você falava de injeção a gás, o cara, você está falando aqui, ele está correndo para cá. Ele está indo para o lado contrário, ele não quer aplicar, porque ele já sabe o que aconteceu lá atrás, e ele não quer passar por aquilo de novo, entendeu? Tanto que eu tive projetos aqui em São Paulo de profissionais que eram de lá e vieram para cá, num primeiro momento o processo, vamos dizer assim, ser meio que rechaçado pela engenharia, porque não, a gente não quer isso daí não, porque eu já trabalhei com isso, eu tive muita dor de cabeça. E aí aí entra o trabalho, né? De você sentar e falar, olha, a gente trabalha dessa maneira, assim, assim, assim. E eu pude ouvir depois e falar, olha, Fabrício, legal, fico contente que tem alguém hoje no mercado que possa fazer isso, porque eu acho que foi o que faltou no início. Querendo ou não, Ziliane, isso queimou um pouco a tecnologia. Então, hoje, tem muitas pessoas que acham que é uma tecnologia difícil, que é complicada de se implantar. E é totalmente ao contrário, entendeu? É totalmente ao contrário, que nem hoje eu entreguei um estudo em 3D para um cliente e provavelmente na semana que vem ele já começa a parte de projeto e construção da ferramenta. Um cliente novo, uma empresa nova. E o cara não conhecia injeção a gás, quer dizer, conhecia um pouco, apostou no projeto, no processo, e a gente está caminhando, entendeu? Mas é basicamente isso. É uma tecnologia que ainda tem muito a dar para o mercado ainda. Não vejo o contrário, entendeu? Eu acho que é tudo questão de se analisar a peça, estudar e verificar o que pode ser feito. Não, maravilha, Fabrício. Para quem quiser conhecer um pouco mais da tecnologia, conhecer seu site, conhecer um pouco da representante que você atua, que é a Simpress, como é que o pessoal consegue acessar? Bom, vamos lá. O site www.plasticsolutions.com.br, o e-mail comercial@plasticsolutions.com.br, né? No site vocês vão ver, tem uma série de vídeos, vai passar por uma atualização aí nas próximas semanas, a gente está trabalhando já em cima disso, né? Mas eu não quis tirar o que tem no ar hoje para não ficar um negócio perdido, mas a gente vai começar a atualizar as tecnologias, mesmo porque hoje, por exemplo, a Simpress tem uma linha de gerador nova entrando no mercado, linha de compressores para nitrogênio, linha de controles, então assim, a gente está com uma linha para você ver que a gente acredita muito ainda na tecnologia, ela está fazendo uma renovação de todos os equipamentos, procurando melhorias, novas tecnologias para implementar. Então, assim, esses são os dois pontos, né? As pessoas que estão assistindo, quem tiver interesse em conhecer a tecnologia, tiver alguma aplicação, ou mesmo que não tenha nenhum tipo de aplicação, me manda um e-mail, eu vou ter o maior prazer em explanar, explicar de novo, mandar material. Alguns materiais eu posso mandar e distribuir sem problema nenhum. Não, legal, Fabrício. Não tenho. Os seus contatos vão ficar na descrição do vídeo. Sim. Tá? Pra gente, o interessante para nós é realmente disseminar conhecimento para a galera, Legal. né? Até para que todos saibam efetivamente
do potencial da tecnologia, não só essa, quanto outras que a gente vai estar falando ainda na sequência, mas é muito importante que o pessoal perca o medo, né, da tecnologia no passado, porque havia muita gambiarra, né? O pessoal colocava aqueles divisores de gás e não dava para controlar processo nenhum, né? Então, o que eu via muito, por exemplo, e vejo até hoje, né? Por exemplo, as agulhas de injeção que vão nos moldes. A gente desenvolveu agulhas, sistemas de agulha. Tem outros fabricantes no mercado também que desenvolvem isso, que são muito boas. Não tenho problema nenhum em falar isso. O que acontece? Aí tem as ideias que vão aparecendo no mercado. O cara vai lá, pega um parafuso, embucha num pedaço, faz uma bucha, põe esse parafuso, usina uma face nele e fez uma agulha. Só que aí o processo não funciona. Ou entope, não tem constância, entendeu? Então, assim, fora outras coisas que a gente costuma ver. Mas basicamente é isso, entendeu? O trabalho que a gente faz é justamente ir para o lado oposto, mostrar técnica, mostrar como se faz da forma correta. Eu acho que isso é que faltou lá no passado. Eu também não posso julgar as pessoas, porque nessa época eu era aluno ainda, quando eu nem trabalhava ainda. Então, a gente não sabe quais eram as condições que existiam naquela época. Verdade. Então, assim, seria leviano da minha parte julgar isso. Não. Então, existem profissionais que estão até hoje no mercado e se não fossem bons profissionais, não estariam aí. Verdade. Então, eu acho que foi só uma falta que aconteceu naquela época e que hoje a gente tenta trabalhar e melhorar. Não, bacana, Fabrício. A gente agradece muito o esclarecimento dessa tecnologia, trazendo um pouquinho de calma para a galera, que essa tecnologia evoluiu muito, graças ao trabalho da Plastic Solutions e das tecnologias envolvidas para que isso acontecesse. Então, é para tranquilizar a galera que isso aí é um processo especial, não é tão recente, mas tem muitas possibilidades que, basicamente, é a imaginação da pessoa que retém tudo isso. Exatamente. Pessoal de design que tem dúvidas ainda sobre a tecnologia, houve uma evolução muito grande, teve um salto evolutivo de equipamentos e de aplicações muito grande, né? Hoje a gente consegue desenvolver as ferramentas com bastante assertividade, com bastante precisão, né? E consegue dar um suporte bem legal para o mercado brasileiro a respeito da aplicação. Tá certo, Fabrício. Então vamos encerrando por aqui. A gente agradece a participação do Fabrício nesse tema, tá? Ele vai ficar à disposição para outros temas aí no futuro. A descrição das tecnologias vão estar nos vídeos, tá? Então se inscrevam, fiquem por dentro aí das oportunidades de conhecimento que a gente está trazendo para a galera. Obrigado, Fabrício. Valeu, Ziliane. Obrigado.